Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Will e eu vou estar substituindo para que a gente possa estar terminando o ano letivo de 2020, certo? Hoje a gente vai ter uma aula revisional de português e o tema de hoje é a estrutura dos textos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o texto ele é formado por diversas partes. Imagina o seguinte, que o texto é como se fosse uma casa. Uma casa ela é formada de pequenas partes, certo? Você precisa de tijolos, você precisa de cimento, você precisa da janela, você precisa de uma porta, você precisa de um telhado, você precisa de um piso, certo? Então, várias partes compõem uma casa. Da mesma forma acontece com o texto. Só que, um texto é mais simples do que fazer uma casa, tá, gente? Então, bora pegar e entender uma coisa. Qual é a menor parte que compõe um texto? Uma letra. Lembra das letras? Então, A, B, C, D e tantas outras, aquelas que a gente aprende realmente no ABC. Então, ela é a menor parte que compõe um texto. E se eu juntar mais de uma letra? Por exemplo, se eu juntar um B e um A, eu formo um Ba, eu formo uma sílaba. Então, se eu juntar duas letras ou mais, eu formo uma sílaba. E se eu juntar mais de uma sílaba? Por exemplo, eu tenho o B e o A, eu tenho o Lê e o A, eu vou formar o quê? Uma palavra, certo? Então, eu tenho uma estrutura pequena, é como se fosse um tijolinho. Eu juntei um tijolinho com um tijolinho, fui juntando, já construí uma coisa, que é uma palavra, certo? Lembra que a gente está comparando o texto com uma casa? Então, é basicamente isso. Só que se eu juntar várias palavras, por exemplo, o menino comprou bala. Se eu juntar várias palavras, eu vou ter uma frase. Então, perceba, eu vou juntando uma coisinha com a outra e aí eu vou tendo a minha estrutura sendo formada. Estou tendo a minha casa sendo formada. Eu vou estar tendo o meu texto sendo formado. E se eu juntar mais de uma frase, o que é que eu vou ter? Se eu juntar mais de uma frase, eu vou ter um parágrafo. E no texto é muito fácil a gente pegar e compreender e visualizar quais são os parágrafos. Sabe por que é tão fácil a gente pegar e identificar os parágrafos no texto? Porque normalmente o parágrafo ele começa com um espaço antes. Então, sempre que eu for ver um texto, aí tem um espaçozinho antes e termina com um ponto final, isso significa que ali tem um parágrafo. Nesse exemplo, a gente pode perceber que existem dois parágrafos. Então, temos o primeiro, que começou com um espacinho, logo depois ele pula para outro, tá vendo? É muito fácil da gente identificar. Então, eu posso ter textos de um parágrafo, eu posso ter textos de 2 parágrafos, 3 e assim por diante. Certo? É muito fácil a gente pegar e compreender isso. Além dessas estruturas básicas de um texto, a gente vai ter também algumas outras coisinhas, alguns outros elementos. Por exemplo, o título. Tá, mas o que é um título? O título é o nome do texto. Então, se você pega e olha um texto, a primeira frase que vem lá em cima, é normalmente o título, certo? E além do título, a gente precisa também pegar e saber quem é o autor daquele texto. O autor, gente, nada mais é do que o cara que escreveu o texto. O cara que pegou e foi lá, digitou e escreveu e pronto, o texto foi eu que escrevi. Esse é o autor. A gente tem que estar um pouco mais atento, porque o autor ele pode vir tanto abaixo do título quanto no final do texto, certo? Então, quando vocês forem escrever algum texto, vocês serão os autores do texto de vocês. Certo? Deu para entender? Então, gente, é basicamente isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que estudar é muito preciso e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!